Vamos falar de instalação elétrica residencial básica. Numa instalação elétrica residencial básica, o básico é o que? Tomadas e lâmpadas, circuito de tomada e circuito de lâmpadas. Então hoje eu vou mostrar como que é feito a ligação desses circuitos. E você precisa saber que o circuito de tomada deve ser separado do circuito de lâmpada, onde esse disjuntor é o disjuntor do circuito de tomadas e esse disjuntor é o disjuntor do circuito de iluminação. Como é que funciona a ligação desses circuitos? Funciona assim, esse disjuntor, ele é o disjuntor que vai alimentar os meus circuitos de tomada. Então, ele não é o disjuntor geral da residência. O meu disjuntor geral da residência vai alimentar este disjuntor aqui, e na saída deste disjuntor eu vou conectar um fio, que é esse fio preto aqui, e eu vou ligar direto nessa tomada. Olha só, ele sai do disjuntor e vai direto na tomada. O outro fio que eu preciso ligar é o fio neutro. O fio neutro ele vem de onde? O fio neutro ele já está lá no quadro da concessionária disponível para você. Você liga no relógio da concessionária e você conecta aqui num barramento que fica dentro do quadro. E desse barramento aqui eu puxo direto para a tomada, então é bem simples de fazer a ligação. Olha só, o fio azul saiu do barramento de neutro e veio direto para a tomada. Esse é o padrão de ligação. Eu mantenho o preto conectado do lado direito, o azul do lado esquerdo, e eu preciso ligar no pino do meio o fio terra também. Eu preciso ter um aterramento em casa, onde eu vou colocar um barramento de neutro, um barramento de terra dentro desse quadro. Desse quadro eu vou conectar um fio verde e eu vou puxar ele, olha só, direto para a tomada. Então é assim que é feito a ligação do circuito de tomada. Nesse caso aqui, eu tenho uma tomada ligada. Se eu precisasse ligar mais tomadas, eu ligaria no circuito de tomada de uso geral. O que é essa tomada de circuito de uso geral? É um circuito onde eu posso ter mais de uma tomada, onde eu vou ligar equipamentos que não consomem muita energia, onde a corrente não vai ser alta, eu não vou ter problema na minha instalação. Por exemplo, eu posso ligar uma televisão, eu posso ligar um rádio, e eu posso ter uma outra tomada aqui, onde eu posso ligar um ventilador. Então, eu poderia ter nesse circuito de uso geral, uma tomada, uma outra tomada com um ventilador e uma outra tomada com um rádio ligado. Eu puxaria desses mesmos fios aqui, olha só, desse mesmo neutro aqui, eu não precisaria puxar do quadro, eu puxaria daqui um neutro para outra tomada, puxaria o fio terra e puxaria o fio fase também. Então eu teria 3 tomadas aqui, e quando eu desligasse o disjuntor, as 3 tomadas desligariam. Como aqui, por exemplo, eu desligo esse disjuntor, eu não tenho mais tensão, não tenho mais energia na minha tomada. Eu ligo de volta, eu passaria a ter energia no meu circuito de tomada. Se eu fosse ligar uma tomada de uso específico, eu faria um circuito específico, como por exemplo aqui. Vamos supor que eu fosse ligar uma torneira elétrica. Uma torneira elétrica, 220 volts, por exemplo. Eu faria o que? Eu teria um disjuntor para o fio fase, eu teria um outro disjuntor e colocaria a fase aqui, ao invés de o neutro, eu teria 220 e eu teria o fio terra. Então esse circuito seria exclusivo só para essa torneira elétrica. Então esse é o circuito de uso específico, exclusivo para aquele equipamento. Então eu não puxaria fio daqui para ligar outras tomadas, seria só para a torneira elétrica. Então o meu circuito de tomada ele é independente do meu circuito de iluminação. Olha só, eu posso aqui, ó, eu ligo o meu circuito de iluminação, eu posso desligar o meu circuito de tomada. A minha lâmpada ela permanece acesa. Por quê? Porque são circuitos independentes, circuitos separados. E da mesma forma, aqui se eu desligar o circuito de iluminação, o meu circuito de tomada permanece energizado. Então agora eu vou falar como é que funciona o circuito de iluminação.
Para que eu tenha um circuito de iluminação, eu preciso do quê? Eu preciso de um disjuntor exclusivo para o circuito de iluminação. O circuito de tomada, eu coloquei um fio preto. O circuito de iluminação, eu vou usar um fio vermelho, que fica mais fácil de identificar na caixinha do teto da residência, quando você estiver fazendo a instalação. Então, para ligar o circuito de iluminação, eu preciso deste disjuntor exclusivo, onde ele é alimentado. O disjuntor geral vai alimentar este disjuntor. Este disjuntor eu vou sair com um fio direto para o interruptor. Esse é o fio fase que vem do disjuntor. Quando ele sai do interruptor, ele sobe para a lâmpada, ele é chamado de retorno. Então aqui eu tenho a fase que vem do disjuntor e eu tenho o retorno que vai para a lâmpada. Do outro lado da lâmpada eu tenho o quê? Eu tenho um neutro conectado. Esse barramento de neutro eu vou utilizar em todos os neutros da instalação que eu tiver na residência. Posso ter 3 circuitos de tomada, posso ter 4 circuitos de iluminação, e eu vou puxar todos daqui do barramento neutro. Então, eu puxei um fio neutro para a tomada e eu puxei um fio neutro para a lâmpada. Então, são separados, são independentes. Assim como eu puxei a fase para o circuito de tomada, e eu vou puxar uma outra fase para o circuito de lâmpadas, tá? Então, é assim que funciona. O meu interruptor, assim que eu aperto, a minha lâmpada, ela acende. Eu posso desligar o disjuntor de tomadas, a lâmpada continua acesa. Porém, se eu desligar o disjuntor do circuito de iluminação, eu não tenho mais o meu circuito alimentado. Então, está desligado o circuito de tomada e de iluminação. Então, são circuitos independentes, tá? Eu não pego o mesmo neutro que eu ligo o circuito de iluminação para ligar o circuito de tomada, a não ser aqui no ponto comum, no barramento de neutro. Então, é assim que funciona o básico de um circuito de instalação elétrica básica.